Boa tarde, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Primeiramente, assim diz o Senhor, soberano Deus, Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, único e verdadeiro, que é só Ele a porta, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele, porque o Deus, soberano Deus, Pai, mas o Pai dele, Deus todo o poder e autoridade para Ele, pois só Ele é o caminho, a verdade e a vida, e só Ele é a porta estreita, a salvação só vai através dele. Mas o que o Senhor Deus está falando dizendo assim? Aguardai dos ídolos, quem é o ídolo? Aquele que quer ser Deus, aquele que quer a glória de Deus, aquele que quer dividir a glória de Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém, só a glória dele. Toda adoração e louvor é só de Jesus Cristo, mais ninguém. Assim o Deus soberano Deus vai se guardar dos ídolos, mas Deus te abençoe, Ele perdoe ele, todo contexto, momentos, contexto, um pés da cabeça, e dois rins pés da cabeça, que o Santo vai através dele, um Jesus pés da cabeça, porque tem que se arrepender, se postar frente do soberano Deus, Pai, mais boa salvação só através de Jesus, assim o sol está mostrando, assim o mundo está mostrando sinais. Mas o soberano Deus, que é o soberano está gente? Não se prospe perante ele, não se diminua perante eles, porque Deus é só um, está no céu e é só Jesus Cristo. Se você demonstrar que Ele é Deus desse, mostra que Ele, adoração, louvor é somente para o diabo, ele divide a adoração mas com Deus, mas Deus não divide a adoração dele. A adoração é só de Jesus Cristo. Mas o que é que Jesus me chamou aqui para falar aqui agora, irmão? Está no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4 ao versículo 17. Arrependei-vos e converter, porque está nos tempos, assim do Senhor, irmão. É chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Assim diz o Senhor. Arrependei-vos e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Para que você seja batizado e você seja limpo por perdão, é você se prostrar perante o Senhor, arrepender todas suas obras, seus pecados, renunciar a si mesmo e crer em Senhor Jesus Cristo. Toda palavra controversa contra o soberano Deus, por mais que é de Satanás. Então, irmão, assim diz o Senhor, você escutar as palavras dele, crer no Evangelho e vós será salvo, e ser batizado nas águas. Tem que nascer de novo. Todo mundo está nesse mundo, é Nicodemo, então tem que nascer de novo. O Senhor Deus diz que toda palavra que vem contra ele é controversa, ao contrário é de Satanás. É Judas Iscariotes. Seja batizado, arrependei-vos e seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque a promessa diz respeito a vós, está no livro de Atos. A promessa diz respeito a vós. Qual é a promessa? É o Espírito Santo. A promessa é o Espírito Santo. De graça recebeste e de graças dai. Seja um desses, irmão, que quer a graça, que quer a água da vida, a santidade, que é o Espírito Santo sobre você. Arrependei-vos, livro de Atos capítulo 3. Arrependei-vos e convertei-vos, porque para que assim venham os tempos do refrigério, da presença do soberano Deus, Deus Altíssimo, amado Jesus Cristo. O tempo está aí, como Jesus disse, não buscar o Senhor Jesus pelos sinais que vistes, mas pelo pão que vós comeste e vós saciaste, que é a palavra que está aqui, ó. Estou falando da palavra, você tem que comer essa palavra aqui, ó. Você tem que comer ela, engolir ela, no teu coração, não é só na boca. Como Jesus disse, já diz assim, desse povo, sabe que esse povo vai escutar a sua pregação? Esse povo honra só com a boca, mas o coração está longe de mim, assim diz o Senhor. Irmãos, o soberano Deus, Pai amado Jesus Cristo, Ele quer que você adore Ele de coração, totalmente de coração, dos pés à cabeça. Não só dizer que ama Jesus, adora o Senhor, mas o seu coração está no mundão, está nas coisas do mundão, está no carro, está na moto, está na sua família. Tá tudo, tá na riqueza. Como já disse, é mais fácil entrar um camelo pelo uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Por quê? Porque a maioria do rico só ama o dinheiro, adora a sua riqueza, é idolatria. A riqueza, irmão, a riqueza não é Deus, Ele quer que você enriqueça sim. Deus quer que todo mundo tenha seus bens sim. Deus quer que você tenha as coisas sim. Mas você não coloca essas coisas no primeiro lugar, mas Ele segundo, em terceiro, quarto e quinto. Mas se você coloca em primeiro lugar, Ele quer que você tenha as coisas, claro que quer. Mas primeiro Ele. Segundo, as coisas serão acrescentadas. Buscar o Senhor Deus em primeiro lugar, que é o reino de Deus, e a sua justiça.
E todas as coisas depois serão acrescentadas. Primeiro você tem que buscar Ele, o reino de Deus. E a sua justiça. Qual é a justiça? É do pecado, é do juízo, é a injustiça. O Espírito Santo na terra, irmão, é pro pecado, da justiça do juízo. Do pecado que você está sobre o pecado, é você reconhecer Jesus, você largar o pecado, pegar a sua cruz e seguir Ele, renunciar a si mesmo. Da justiça, porque a justiça de Deus, Ele vê a terra e subir ao céu da justiça, porque Ele é a favor dessa injustiça desse mundo. Tudo que essa justiça dessa lei, que é do homem, é maligna. Toda lei sobre essa lei do homem é maligna, é perversa. Jesus é perversa. Paulo disse, é perversa. Pedro disse, é perversa. João falou, é perversa. Tiago falou, é perversa. Então é perversa, irmão. Então, quando você já nasce, irmão, você não matou, você não estuprou, você não julgou ninguém, não faqueou ninguém, mas você já nasceu da carne pecaminosa, já é pecador. Todo mundo é pecador. Jesus falou, não há ninguém santo. Paulo falou, não há ninguém santo, não há ninguém justo. Todo homem é pecador. Já nasceu da carne pecaminosa. Então todo mundo é pecador. Por mais que você não fez nada de errado, você é pecador, já nasceu da carne pecaminosa. Mas a criança, irmão, por mais que você nasceu na carne pecaminosa, certo? Mas você é uma criança inocente, criança mesmo inocente. Inocente, você vê que não vê nada de errado nela. O rei dela é dos céus. Mas você já nasceu na carne pecaminosa, certo? Mas você passa... quando uma criança passa ter certa idade, começa a praticar coisa errada, começa a xingar, algo assim, algo errado, já está no pecado, igual um adulto, tem que reconhecer Jesus, tem que escutar e crer, você tem que botar para esse Deus, as crianças. Quando umas crianças passam alguma coisa, uma criança faz alguma coisa, irmão, a culpa é de você, que é dos pais. Você, mulher, homem. A culpa é de você, o Senhor disse assim, o Senhor Deus disse assim. A culpa não é de Deus. A culpa é dos homens. Se as famílias estão passando por isso e por aquilo, a culpa é dos homens, é dos pais deles, a culpa não é de Deus. O rico botou a culpa em Deus, a culpa é de Deus, a culpa é de Deus. A culpa não é de Deus, a culpa é dele. Deus não se afasta de você, é você que faz se afastar dele. Deus te abençoe e perdoe eles. É você que faz Deus se afastar de você. Você que é Caim. Você que é matador de Abel. Você que fez Deus se afastar de você, Caim. Caim. Seja que nem Abel, que não se afaste de Deus, não faz Deus se afastar de você. Porque Deus está à procura de tais adoradores que possam adorar o Senhor em espírito e verdade, que nem falou a mulher samaritana na beira do poço que Jacó fez. Jacó fez para ele, famílias, e todos os seus familiares e para todos os seus filhos. Seja um Jacó, seja um Abel. Seja o filho da livre, não o filho da escrava. A escrava, todavia, foi chamada e foi feita para fazer filhos, para multiplicar a nação, e está no pecado. No pecado, nós seja filho da Sara, que é da livre, seja um irmão de Abel, seja um filho de Abel. Da livre, que é esse que tem o Espírito excelente, que é o Espírito de Deus. Assim diz o Senhor, irmãos. Eu vou dizer e repetir para quem não entendeu, para quem está longe de escutar, para quem está com o coração distante, para quem está duvidando com as coisas de Deus, para quem realmente não quer Deus ainda, está meio duvidoso, acha que Deus não pode nada, acha que Deus é pobre. Ah, Deus é pobre, Jesus é pobre, quem tem uns por aí, como é que se escuta por aí, por a internet, no mundo inteiro, de boca em boca, Jesus é pobre, Jesus não pode nada, não tem poder para nada. Então o diabo tem poder então. Jesus não pode nada, Jesus é um nada. Não é assim não, quem foi que te criou? Você está respirando para casa de que? O diabo está fazendo você respirar? Não foi Deus que te fez? Não foi Deus que te fez você nascer sob o ventre da tua mãe? E te fez para você se tornar um mundo como um profeta? Mas se você, Deus já te chamou, mas se você, como Jesus, muitos são chamados porque são escolhidos. Deus te chamou, mas você não foi escolhido porque você não quis. Deus está chamando, mas você está
Tu está renunciando no todo contexto que você está querendo adorar o mundo. Isso é idolatria. Você está querendo se adorar a si mesmo. Fazer a obra como você quer, que é a sua carne. Fazer a sua vontade. Então isso não agrada a Deus. Quem temos por aí, todo mundo tem seu livre-arbítrio. Você pode se adorar, você pode fazer, você pode amar riqueza. Sim, todo mundo tem seu livre-arbítrio. Igual o povo. Irmão, Deus ele não quer destruir o mau elemento. Todo aquele que se afasta de Deus consta que é filho do diabo. Todos aqueles que perseguem as coisas de Deus consta que é filho do diabo. Todos aqueles que perseguem os ungidos de Deus consta que é filho de Satanás, que é filho de Deus. Mais filho de Satanás, que é filho de Deus. Porque são julgadores. Perseguem a Cristo. Está destruindo a Cristo. Está destruindo a obra de Cristo. Mas Deus não quer para matar e destruir ele. Ele veio para matar e destruir. Ele veio para salvar. Então só que ele não matou Caim. Ele só carimbou ele, mas deixou ele solto. E ele multiplicou, teve um filho e fez o nome da cidade, uma nação grande. O nome do filho dele. Então Deus não destruiu ele. Quem destruiu foi ele sozinho. Com o tempo que Deus deixou a obra dele crescer, a família dele, a nação dele crescer. Aí depois nasceu Noé. Sempre nasce, irmão. Sempre nasce, um ungido de Deus, sempre nasce. Por mais que a cidade está uma porcaria, certo? De repente nasce um servo de Cristo, lutado por Deus, igual usou Noé. Aí Deus usou Noé para destruir aquela nação, que era a descendência de Caim. E Deus vai destruir todo. A forma de Deus é uma coisa muito maravilhosa. Tudo é dele, ele faz continuar no momento certo. Ele não fez a mulher de Abraão ter um filho depois de certa idade, depois da velhice, teve. Então para Deus isso é possível. Como Jesus disse, por que a tua mulher riu? Por que a tua mulher riu? Acha que não acredita não? Não crê não? Que a mulher de Abraão ela riu, ficou duvidando. Então duvide de Deus, para Deus isso é possível. Ele não fez as mulheres estéreis ter filhos? Tem coisas que você nasce do jeito que é necessário para que Deus se multiplique sobre vocês, que você se prospere a ele, que a mulher, a Ana, a mulher de Eucana, se prospere a ele. Tem coisas que quando você já nasce igual o cego nascesse, irmão, que é para a glória de Deus, a glória do Filho de Deus. Como ele disse, tem coisas, quem pecou foram os seus pais, nele pecou nem seus pais. Mas é para que a glória de Deus seja feita, que a glória do Deus seja glorificada sobre o Filho dele, a glória toda é para o Filho dele, que o Filho dele seja glorificado, que é Jesus. Então é assim que é a lógica de Deus, a obra de Deus. Tem muitos, irmãos, que estão doentes, e estão desprezando Jesus. Tem muitos que estão atrás de médico, e não tem solução. E fica esperando pela solução através dos médicos. Irmã, quando você passa pelo seu procedimento assim, você vai por vários médicos, anda para todo lado, não tem cura, só dá remédios e remédio não tem cura. A tua solução é através de Jesus Cristo. É Jesus. Você está sendo hipócrita. Você está sendo igual aquela mulher daquele reis lá, estava doente, tinha o marido dela, irmã, se estava traindo o marido dela com o irmão dele. Isso é prostituição, isso é adultério, isso não agrada a Deus, essas coisas. Deus ele fez um homem para uma mulher só e uma mulher para um homem só. Deus não aceita essas coisas. Traição, todas essas coisas erradas, não adora a Deus, não agrada a Deus. Mas você tem um livre-arbítrio, certo? Mas ruim é para você, não é para Deus. Deus ele te ama, certo? Deus ele te ama, Jesus te ama. Mas você tem um livre-arbítrio. Jesus te ama. Mas se você não quiser, você tem direito, não quiser ele. Viu? Você pode dizer, eu não quero Deus. Sim, você tem seu livre-arbítrio. Você pode muito bem dizer que não quer ele. Sim. Você pode dizer que teu Deus é Satanás. Sim. Você pode dizer que teu Deus é Lucifer. Sim. Você pode dizer que teu Deus é você mesmo. Sim. Mas a salvação está em você.
Você não é porta estreita. Você não é porta da salvação. Deus te abençoe e perdoe eles. Você na salvação está em você. Porque você é apenas um mero homem. E aí, abençoe, vai com Deus. Você é apenas um mero homem. Deus abençoe e perdoe eles. Você é mero um homem, carnal e osso. Então a salvação está em você. A tua salvação é para o inferno, para o range. Porque é quando você botar proteção sobre o homem, tudo sobre o homem, o tipo de Deus, você está salvando para esse mundo aqui, ó, e vai para o inferno, lá para baixo lá. Mas quem é que tem a chave? Quem é que manda? Não é o diabo não, o diabo não tem poder para nada não, viu? Tudo é de Deus, irmão. Deus tem a chave do céu, da terra e de baixo e no inferno. É Deus que tem a chave, Ele que manda de tudo. Jesus foi lá no inferno e pregar o evangelho para os mortos. Jesus foi. Ele foi morto sobre a cruz, certo? Os 3 dias quando ele apareceu, em 3 para 4 dias, ele estava no inferno, pregando no inferno. Para aqueles que foi lá, que morreram, para ter uns que morreram, foi para o inferno, mandado para lá. Por que Deus foi pregar lá? Porque teve uns que morreram, foram para lá, sem ser para o lugar que não era dele lá, lá não era o lugar deles. Certo? Porque eles foi caminhado sem mandado dele. Porque o diabo ele é astuto, o diabo ele é astuto. Às vezes ele faz de um jeito, não é ele caminha do outro jeito. O diabo ele passa por Deus, o diabo ele passa por santo, Deus ele passa por. O diabo ele passa por anjo. Ele queria tomar a glória de Deus, queria. Mas Deus expulsou ele. Aí mandou o anjo prender lá, que lá é o lugar dele. Mas o soberano Deus amado está falando, irmão. Não buscar o Senhor Deus pelos passos que viste. Certo? Mas pelo pouco que vós comeste e vós saciaste, que está aqui, ó. Do Gênesis Apocalipse. É você escutar. É você crer. Como já disse, aqueles que nos ouvir e crer, for batizado, será salvo. Mas aqueles que não nos ouvir e não crer, não será salvo. Não crer, não for batizado, não será salvo. Aqueles que não nos ouvir, não quiserem nos ouvir e não querem em vocês, com este que não é filho de Deus, com este que não quer ser salvo. Ai daqueles que não nos ouvir, ai daqueles que não nos escutar e não crer. Jesus disse, pois só Ele é a porta, Ele veio para salvar o mundo, não para destruir o mundo. Porque se Ele viesse para, se fosse caso ao contrário, o Pai dele não tinha mandado Ele morrer por todo mundo. O Pai dele não tinha mandado o Filho dele morrer por todo mundo. Por que morreria um santo e justo, por santo e justo? Se você é santo e justo, por que morreria alguém por você que é santo e justo? Não morreria. Então, não há ninguém santo e justo na terra. Santo e justo é Jesus. Só Jesus Cristo que é santo e justo. E todo mundo está no pecado. E quem está no mundo, no mundão, irmão? Quem está no mundão, no mundão? Porque quem é no mundão, fala do mundo. Quem é do mundão, ele ama o mundão. Vai chegar perto de alguém que é do mundão, se ele vai falar de Deus, das palavras de Deus, falar da verdade que é Jesus Cristo. Ele vai falar do mundão. Então quem está no mundão tem o espírito do eu. Porque só fala do mundo. Quem é do mundão tem o espírito do eu. Do espírito errante. Sim, por quê? Porque quanto mais você peca, você vai pecar. Quem é do mundão, quanto mais você peca, você vai pecar. Você que é prostituto, prostituta, se você se prostituta, para de prostituir. Porque a sua salvação está levando para o inferno. Deus ele quer que você se arrependa.
dos seus pecados, suas obras perversas. Porque das obras perversas, quem está te usando é o diabo, não é Deus não. Você que é gay, homossexual, lésbica, se arrependa. O Senhor Deus quer que você se arrependa, irmão. Deus quer que você se arrependa e procurar adorar o Senhor. Escuta, se arrependa, escuta as palavras de Deus. Procurar escutar os que estão pregando as palavras de Deus. A verdade, que a verdade vos libertará. Seja batizado. Procurar renunciar a si mesmo. Toma a sua cruz e siga Jesus Cristo. E aí, irmão? Beleza aí. Senão, o teu caminho, todos aqueles, irmão. Todo mundo está nesse mundão, certo? O Senhor Deus Todo-Poderoso disse, todo aquele que está no mundão, o caminho, porque todo mundo está no pecado. Todo mundo está no pecado, todo mundo está sob os carros do pecado. Então o caminho de cada um é para mais para a porta larga que é para a porta estreita. Certo? O Senhor Deus disse. Mas quais são os piores deles? Que está nas obras perversas. Que ama as obras perversas. São aqueles, mas é aqueles que dizem assim: eu não quero Jesus. Repreenda Jesus, repreenda as palavras de Jesus, julga as palavras de Jesus. Chuta Jesus. Ama se prostituir. Ama adulterar. Se envolver com outro homem, se envolver com outra mulher. É prostituta, homossexual, lésbica. Ó, o Senhor Deus disse, você que é lésbica, lésbico, você que é gay, homossexual, o Senhor Deus quer que você se arrependa e conheça Ele. Porque todos aqueles que não querem Ele, diz que Deus te ama do jeito que você é. Eu sinto muito, mas Deus não te ama do jeito que você é. Deus não ama. Se Deus ama do jeito que você é, por que Jesus veio à terra para falar a doutrina da verdade e mandar o Espírito Santo? Por que Ele fez 12 discípulos, depois subiu ao céu, morreu, subiu ao céu, mandou, veio cheio do Espírito Santo, depois subiu e mandou o Espírito Santo sobre a terra? Por que Deus tinha mandado o Filho dele morrer por vocês? Por que Ele veio? Deus não veio para abolir nem a lei que já estava, nem a lei dos homens, nem abolir os profetas, mas veio para cumprir. Então Deus te ama, mas não ama do jeito que você é, porque se Ele ama do jeito que você é, Ele vai amar todo mundo, do jeito que todo mundo, do jeito que todo mundo é, as suas obras. Vai aceitar todo mundo do jeito que é. Ele ama todo mundo, só que Ele não aceita todo mundo do jeito que você é. Deus não aceita ninguém do jeito que você é. Não aceita de jeito nenhuma, de nenhuma maneira. Viu, irmão? Então Deus não aceita. Viu? E se você não se arrepender, todos não se arrepender, se Ele ver que teu coração realmente não quer se arrepender, não quer Ele, será pior do que Sodoma e Gomorra. Será pior do que Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra está cheio de prostituição. Vários gays, homossexuais, todos os contextos, homens e mulheres, tudo. Anjos misturados com os demônios deram em cima dos anjos, tanto homem como mulher. Os anjos é aquele que é de Deus, aqueles que é de Deus, certo? Que é cheio de Deus. Aí larga Deus, vai se mostrar
curso de hipocrisia. É aqueles que é anjo de Deus, que é santo de Deus, foi mandado por Deus sobre a terra. Que é a semente. Porque quando cai uma semente da terra, irmão, de Deus, que é o trigo, se ele fica ali só. Mas se ele morrer, ele deixou muita semente semeada. Esse é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele deixou muita semente. Ele plantou, o Filho do Homem plantou, semeou. Então, nós não fomos para salvar o mundo. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho, para espalhar o Evangelho. Não para salvar o mundo. Quem pode salvar o mundo é Jesus. Só Deus pode salvar o mundo. O diabo não pode salvar o mundo, o diabo tem poder para nada, porque o diabo, se Deus mandando, então o diabo obedece. Então o diabo tem poder para nada, quem tem poder é Deus. É Deus que manda em tudo, foi Ele que criou, foi Ele que fez toda a nação. Então é Deus que manda. Então o que é que Deus quer que vocês tenham temor a Ele? A Deus, somente a Ele. Que adora somente Ele. Ele quer vir quando o Evangelho dele tiver toda, do Gênesis Apocalipse, no coração de todas as criaturas do mundo inteiro. Mas vai que pregar o Evangelho a toda a criatura, aos gentios, aos gregos, todos em geral. Como Paulo falou, eu fui chamado para pregar o Evangelho aos pobres de coração, humilde de coração, e corpo, alma e espírito. Por quê? Por que Deus falou isso? Porque os ricos, irmão, não são todos, mas a maioria dos ricos, porque senão Deus tinha falado isso, a maioria dos ricos, só queremos os dois, mas a maioria dos ricos, eles amam mais a riqueza. Eles amam mais a riqueza, a maioria dos ricos ama mais a riqueza, irmão. Eles são idolatria. Eles amam o dinheiro, a riqueza. Então o Deus dele é o dinheiro e a riqueza. Por que Deus colocou a mão lá em Los Angeles, no rico? Tinha mais só gente de idoso lá. A maioria era idosas. Por aí você vê que Deus não coloca a mão dele no começo. Ele deixa crescer os dois juntos, o joio e o trigo. Quando a obra do trigo, do joio estiver grandona, ela estiver bastante plantada, feita sobre ele, que tem seu livre-arbítrio, aí Deus vê que está demais, realmente não quer, igual Deus fez lá com Los Angeles. E ele diz assim, Deus não está aqui. Deus estava lá mesmo não, hein? Deus não estava lá. Era para estar, mas não estava. Porque preferiram o Deus dele, que é a riqueza. Por aí você vê, demonstrou que esse é filho do diabo. Mas Deus abençoe, perdoe. Mas Deus deu uma chance para eles. Deus não matou nenhum. Se saiu algum ferido, foi basicamente uns 3 feridos, mas eu creio que não morreu ninguém, que não vi antes que morreu alguém, então não morreu ninguém. Então destruiu a nação dele todos, mas não matou nenhum. Porque Deus quer que ele se arrependa, igual na boca do Nabucodonosor, que tenha temor a ele. Se prosperidade tira nele, renuncia a si mesmo, pega a sua cruz. Deus lhe dá uma chance, quer salvar. E se você tiver temor a ele, ficar continuando com a sua obra, você vai se destruir. Deus vai deixar a tua porta. Para quem entrar sobre a tua porta? O diabo. Igual Deus deixou o diabo botar a mão nas coisas de Jó. Então, só que o diabo, para ele botar a mão em você, irmão, primeiro ele pede permissão para Deus. Deus não vai deixar o diabo colocar a mão nas coisas dele. Primeiro ele pede permissão
para Deus. Aí Deus deixa ele colocar. Se você realmente não quer ele, não quer Deus, ele vai deixar colocar a mão em você. E você acaba se destruindo. Como Jesus disse, louco, esta noite pedindo a tua alma, o que tem se preparado para mim? Tem dois deuses. Deus é só um. Mas tem Deus, porque o diabo quer ser Deus também. Aí qual você escolheu? Jesus ou Lúcifer? Tem que saber o que tem que escolher. Se é Lúcifer ou se é Jesus. O Lúcifer, a porta estreita dele é a larga. Se ele passa o contexto que é a porta estreita, mas é a larga. Mas Jesus é só uma, Jesus é a verdade. Jesus é a verdade, caminha a verdade e a vida, só ele pode se libertar. Aquele que passa ao contrário é o Lúcifer. Ele é mentiroso desde o princípio. Como Jesus disse, Deus abençoe e perdoe os dois. Como Jesus disse, o diabo ele é mentiroso desde o princípio. Tem muito Judas Iscariote. Judas Iscariote. Judas Iscariote é aquele que vem debater com uma verdade que é Jesus Cristo. Judas Iscariote, Jesus pregou entre os discípulos, a multidão. Todo mundo escutaram, certo? Aí na hora que ele levantou, foi saindo aos pouquinhos para ir para outro procedimento. O Judas só falou a palavra. Dura esse discurso, quem pode ouvi-lo? Todo mundo paralisou. Todo mundo estava indo embora. Teve uns que foram embora. Já outros foram, porque Jesus veio e repreendeu ele. Repreendeu ele todo mundo. Assim vós os escandalizam. Então esse irmão, que repreenda, que persegue, são filhos do diabo. Assim diz o Senhor. Todos aqueles que perseguem a palavra de Deus, que diminuem a palavra de Deus, querem destruir a palavra de Deus, perseguem os profetas de Deus, perseguem a Jesus, são os filhos do diabo. Assim diz o Senhor. Então você tem que escutar a palavra de Deus. Ele foi para você. Você e quantos que tem no mundo inteiro. São para vocês. É mais fácil entrar. Jesus falou, ele veio para casa dos pecadores. Eu vou para casa desses. Deus te abençoe e perdoe eles. Deus para casa dos pecadores, vou para casa dos santos, vou para casa dos doentes.